Oi, pessoal! Todo mundo preparado aí nessa segunda-feira para dar início a mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá? A gente vai dar uma continuidade ao nosso capítulo 9, tá? Então hoje é parte 2. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas bem legais e bem simples que vocês vão, aprender e responder rapidinho, tá? Olha, hoje, nesta aula, nós veremos dois assuntos bem legais. O primeiro é sinopse, eu já coloquei aqui na tela algumas dicas do que pode ser uma sinopse. É a Moana de novo e o Pinóquio, né? Enfim, eu já falei no vídeo anterior que eu gosto mesmo da Moana, acho ela uma super heroína e um filme maravilhoso, tá? E a gente vai falar também sobre o diminutivo, tá? Só que dessa vez a gente vai comentar um pouco mais sobre o acréscimo da sílaba inho e da sílaba zinho, tá? Vamos conversar um pouquinho mais sobre ela. Então já pega o livro aí de língua portuguesa, já pega o lápis, a borracha, porque a gente vai fazer a correção aqui, de algumas questões. A gente vai fazer a correção junto, tá bom? Vamos começar. Então já abre o livro na página 92 e na página 93, já deixa ele aí aberto, para a gente conversar um pouquinho sobre essa sinopse. Calma que eu não vou falar ainda sobre a sinopse, calma aí. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as características de uma sinopse. Mas, por enquanto, eu preciso que vocês pratiquem a leitura e a interpretação. Lembra que eu falei e já venho falando várias vezes que é um momento super importante de que vocês pratiquem a leitura e a interpretação, e com ela, obviamente, vem uma interpretação melhor, para que cada vez mais vocês leiam muito bem, tá bom? E aí só praticando mesmo, gente, tá? Vamos lá, na página 92, eu vou ler aqui para vocês essa sinopse do livro do Patinho Feio, que vocês estão vendo aí a capa do livro. A escritora é a Ruth Rocha, tá? Uma super escritora aqui brasileira, principalmente de livros para o público infantil, tá? Então, vamos ler aqui essa sinopse para vocês. Por quê? Porque a gente vai precisar ler a sinopse para interpretar as questões e respondê-las, tá bom? Era verão na fazenda e estavam nascendo muitos pintinhos, patinhas e peruzinhos. Quando os patinhos começaram a sair dos ovos, a pata ficou contente. Eles eram todos muito bonitinhos, amarelinhos, todos iguaizinhos. Todos? Bem, quase todos. Assim começa a saga do Patinho Feio, que por não ser igual aos outros, era humilhado por onde quer que passasse e por isso teve que fugir muitas vezes, sempre em busca de um lugar onde pudesse viver em paz. Mas será que ele o encontraria? Será que o Patinho Feio encontrou, gente, esse lugar onde todo mundo aceitasse ele do jeito que ele era? Será que ele encontrou? Só lendo o livro ou vendo agora o filme para saber se isso realmente aconteceu, né? Da série Conta de Novo, o Patinho Feio de Ruth Rocha emociona pela linguagem extremamente delicada e, ao mesmo tempo, comum, sem pose, com que a escritora brasileira recontou esse clássico de Hans Christian Andersen. Então, olha só, vamos lá, focar totalmente na atividade, né? São aí 4 questões bem fáceis de responder e a gente vai falar sobre ela, tá? Eu dei aqui uma enfatizada de vermelho para chamar bastante a sua atenção nessa parte aí, que é a parte que eu li agora e que eu espero que vocês tenham lido ou acompanhado, né? Essa parte que eu li agora é a parte que a gente chama de sinopse.
tá? Mas antes de falar sobre o que é a sinopse, falar sobre todas as características dela, a gente precisa aí que você faça essas 2 páginas, essas 4 questões super fáceis, tá? Dá pausa, faz a atividade e já já eu vou corrigir aqui junto com vocês essa atividade, tá bom? Vai lá. Vou esperar aqui 2 segundos. Olha, eu espero, tá, que vocês tenham feito a pausa, que vocês tenham respondido essas 4 questõezinhas bem fáceis, bem simples, tá? Pra gente corrigir junto. Vamos lá? Vamos, tia. Ó, eu sinto até falta de vocês respondendo, gente. É assim, tá? Normal. Olha só, de acordo com o texto, esse texto que tá aí, em que época do ano os animais nasceram? Tá aí praticamente na primeira linha. Não, tia. Está na primeira linha. Os animais da fazenda nasceram no verão, né? Tá vendo que é bom interpretar, ler direitinho e lembrar do que você leu? É isso aí. Então, a questão número 1, os animaizinhos nasceram no verão, tá? A questão 2 pergunta assim: o patinho feio precisou fugir muitas vezes? O que ele buscava encontrar em todas essas vezes que ele fugia? O que ele queria encontrar, na verdade? Eu, professora Márcia, coloquei assim, tá? Coloquei que ele buscava por um lugar onde ele tivesse paz. Tem até uma parte dessa frase lá no texto. Mas você poderia colocar aí, ou você pode ter colocado aí, que ele procurava um lugar onde as pessoas aceitassem ele do jeito que ele era. Tá bom? Vai estar correto também. Na questão 3, tem assim: no texto aparece a pergunta, mas será que ele o encontraria? Essa pergunta aí está dizendo o quê? O que ela está querendo mostrar para você? Vamos ver se você interpretou direitinho? Vamos lá? Ó, mas será que ele o encontraria? Diz que o patinho feio era muito amado por todos? E aí, o que você acha? Eu acho que não, né? Se ele fosse muito amado por todos, ele não ficava fugindo e procurando um lugar que tivesse paz, né? Essa pergunta aí mostra que no final fica tudo bem com o patinho feio? Não, né, gente? De jeito nenhum. Na verdade, essa pergunta desperta a curiosidade sobre o que acontece na história. Lembra que quando estava lendo lá a sinopse, eu até fiquei me questionando, me perguntando o que será que tinha acontecido na história? Então é bem isso, tá? Tem uma interrogação, se tem uma interrogação, gera aí uma curiosidade de saber o porquê que acontece alguma coisa, né? Vamos lá para a questão número 4, que também tá super boa. Olha, gente, marca um X na imagem que mostra o final que você imagina para a história do patinho feio. Cada um aí vai dar a sua opinião, né? Mas vamos interpretar essas imagens. É isso aí, tia. Além de texto, a gente também interpreta imagens? Sim, tá? Então a gente vê a imagem, já percebe aí o que está acontecendo e a gente vai imaginar se seria um final legal ou se é o final dessa história do patinho feio. Será que essa primeira imagem aí que está aparecendo, onde a mamãe patinho... Deixa eu colocar aqui, tá? Deixa eu escolher aqui uma caneta. Gente, vocês acham que é essa imagem aqui? Ó, o patinho. Deixa eu... Oi, tia. Aê. O patinho. Será que essa imagem aqui é o final da história dele? Ou seria, por acaso, quando ele saiu do ovo? Então, ele estava nascendo, né? Nossa, todos os irmãos dele rindo dele, né, gente? Rindo
porque ele era diferente. Então, acho que esse não é o final. Eu não marquei, não vou marcar aqui não. Vocês acham, então, que seria essa imagem aqui? O que é que vocês acham? Será que esse é o final da história? Ele correndo, fugindo aí dos animais que provavelmente estavam caçoando dele? Eu acho que não, tá? Então eu não vou marcar essa aqui não. Ah, tia, então eu acho que é essa última. Por quê, gente? Ele já tá adulto, porque ele descobriu, spoiler do livro. Eu já li. Você já leu? Já leu? Ou já viu o filme? Spoiler. É isso aí. Ele fugiu e quando ele cresceu, ele percebeu que ele realmente era diferente de todos. Que ele não era um pato, ele era um cisne, né? Então, claro que ele ia ficar lindo, maravilhoso como ele tá aí. Nessa imagem. Inclusive, ele encontrou uma turminha ali igual a ele, né? Eu marquei essa, tá bom? Vamos ver se você marcou também. Pronto, a gente já interpretou lá a atividade, interpretou o texto, interpretou as imagens. Agora a gente vai falar aí um pouco sobre o que é sinopse, tá bom? Então, assim, você sabe aí o que é uma sinopse? A sinopse é um tipo de texto que tem como função despertar a curiosidade para conhecer as obras. Então, sempre que tiver um texto, ou pode ser até um comercial, vou falar aqui, inclusive, sobre os filmes que você assiste lá no cinema. Sabe o trailer? Antes de você vai, chega no cinema, senta na cadeira e aí começa a passar o trailer de alguns filmes que serão lançados. Você fica curioso para saber, né? Para voltar no cinema e assistir aquele filme? Então, aquele trailer é um tipo de sinopse, tá? Só que a gente tá falando aqui de livro, então por isso que eu coloquei aqui que é um texto que tem como função despertar a curiosidade para conhecer algumas obras. Muitos livros vêm com a sinopse, tá? Então, às vezes você não pode abrir o livro na livraria e comprar aquele livro, mas antes você quer saber o que é que tem naquele livro, né? Então a sinopse geralmente fica no verso, na página de trás do livro, e ali tem uma sinopse, um texto resumindo o que pode ter dentro daquele livro, e aí você vai entender se vai interessar, se é algo interessante ou não. Se você ficar curioso para saber se aquele livro tem uma coisa legal, você compra, né? Se você vê que na sinopse já tem uma coisa ali que nada a ver, que você não gosta, você não vai comprar o livro, tá? Eu coloquei aqui 3 exemplos maravilhosos sobre sinopses, ou de possíveis sinopses de coisas ou filmes, coisas não, desculpa, livros ou filmes ou desenhos animados que você assistiu. Eu acredito que você já leu algum livro da Chapeuzinho Vermelho. São clássicos, né? Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. E eu coloquei aqui um filme super legal que eu assisti, inclusive, gosto bastante. Que, obviamente, tia, não é um livro. Mas lembra que eu falei do trailer? Então, se você for pesquisar na internet, você pode encontrar a sinopse também de filme, tá? Maravilhoso, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre que elementos é que tem em uma sinopse, né? Imagina aqui, eu falei, lembra lá da nossa primeira página? Então, lá na nossa primeira página, eu mostrei aí e eu li para vocês essa sinopse. Eu tenho nessa sinopse o trecho do enredo da história. Se você ver, esse primeiro parágrafo está contando um pouquinho da história, né? Só um comecinho, para deixar você um pouco curioso, né? Depois vem as informações sobre o personagem
ou sobre os personagens que pode ter dentro desse livro ou dentro dessa história, tá? Terceiro, tem sempre uma pergunta, ou quase sempre, tá, gente? Uma pergunta para deixar você mais curioso ainda sobre o filme, sobre o livro, tá? E por último, pode ou não ter informações lá no último parágrafo sobre o autor que escreveu esse livro. Então a gente já sabe aí que a Ruth, fala um pouquinho sobre a Ruth Rocha. Foi ela que escreveu esse livro aí da proposta da página para vocês. E aí, essa parte, gente, falando sobre o autor, pode ou não vir em uma sinopse. Vocês podem pesquisar e encontrar sinopses que não tem falando sobre o autor, mas pode ter falando sobre atores famosos que falaram, que deram voz aos personagens. Tem muito filme, principalmente da Disney, que os personagens são dublados por atores ou atrizes bem famosos, tá? Vamos lá, dar uma continuidade, ó. Agora sim a gente vai começar a falar sobre o diminutivo, tá? Então na aula anterior a gente falou bastante sobre o diminutivo, a gente fez até algumas atividades, né, sobre o diminutivo. Só que aí eu tenho que enfatizar um pouquinho mais para vocês, tá? Eu coloquei aqui que os substantivos, quando são usados no diminutivo, podem indicar uma ideia de tamanho pequeno ou uma forma de se falar com carinho, né? De alguma coisa. Então, eu estou falando de substantivos, tá? Vamos lá? Olha, na página 97, coloca aí na 97, por favor. Na página 97, a gente tem aí esse atenção, tá? A gente tem duas regrinhas principais para usar a sílaba inho ou inha, ou para usar a sílaba zinho ou zinha. Vamos ver? Vamos falar um pouco mais sobre elas? Tá? Vamos lá. Usamos inho ou inha nas palavras que terminam com vogal fraca e também nas que terminam com as letras S e Z. Vamos ver aí os exemplos? Deixa eu colocar aqui de novo pra gente, tá? Olha, o primeiro exemplo foi peixe. Xi. A sílaba xi é uma sílaba que termina com uma vogal fraca. Eu falo ela baixinho, a minha voz. Eu não falo ela bem alto, tá? Então, se a sílaba for fraquinha, baixinha, eu coloco a sílaba inho para acrescentar e transformar o peixe, que é um substantivo normal, em peixinho, que é o diminutivo dele, tá? Olha, se além da sílaba fraca, a palavra já tem o S, olha o S aqui, ó. Na palavra lápis, eu termino com o S, né? Então, se na palavra ou no substantivo já tem S, acabou, tia. É só colocar inho, colocar a sílaba inho, ó, tá? Então, fica lápisinho. Fácil, né? Se na palavra ou no substantivo já tem a letra Z, gente, se já tem a letra Z, claro que eu vou colocar inho, né? Eu vou colocar a sílaba inho. Porque, como é que eu vou colocar dois Es? Vocês já viram uma palavra que tem dois Es juntos? Não existe na língua portuguesa, pelo menos eu não conheço, hein? Então, a gente acrescenta a sílaba inho, tá? Não acrescentei zinho, não. Usei a letra Z, já estava na palavra, tá bom? Ah, tia, então, quando é que a gente vai usar zinho ou zinha? Vamos entender aí, ó. Nas palavras que terminam com a vogal forte, com consoantes, com vogais nasais ou com o encontro de vogais, aí a gente usa a sílabazinho. Vamos entender um pouco melhor? Olhando aí os exemplos? Olha, a palavra vovó. Vó. Vó é uma sílaba ou uma vogal
alta, forte, porque eu falo ela bem alto, ó, sai bem alto da minha voz. Chama aí a palavra vovó, para ver se a sílaba não é bem alta. Se você observar, se tiver um acento, qualquer acento, tá, gente? Pode ser o circunflexo, pode ser o agudo, pode ser o tio. Se tiver acento na última sílaba, pode colocar a sílaba zinho ou zinha, que vai estar corretíssimo. Olha aqui, ó. A palavra vovó terminou com vó. Tem o acento e é uma sílaba bem alta. Então, eu sei que eu vou utilizar aqui a sílaba zinha, tá? Olha aqui a rã. A palavra rã tem um acento. Se tem o acento, eu já sei, professora Márcia, que eu vou utilizar a sílaba zinha ou zinho com o Z, tá bom? E pastel, tel, olha, terminou com uma consoante, a letra L não é uma consoante. Se terminou com uma consoante e a sílaba é forte, alta, fala aí a palavra pastel para você ver se o el não sai bem forte da sua boca. Sai, gente. Então, ó, eu acrescento também a sílaba zinho, ou, no caso aqui, zinho, né? Mas se fosse feminino, ficaria a sílabazinha, tá? E aqui a gente tem, ó, duas vogais juntas e ainda tem o acento na palavra coração. Então, lembra da regrinha, tia, se a sílaba for forte, se tem um acento, eu uso a sílaba zinho, tá? Não esquece, lembra lá de observar sempre os acentos, ou se a sílaba é alta, tá? Se não for, se a sílaba for baixinha, a gente já sabe que usa inho ou inha, tá? Lá na aula, tanto eu quanto a professora Jennifer, a gente vai dar uma enfatizada melhor, a gente vai praticar mais aí esse uso correto do inho ou da sílabazinho, tá bem? Vamos lá? Vamos praticar, porque como eu falei, a gente só aprende praticando, né? Ó, na página 97, então vai lá, responde aí, dá aquela pausa para a página 97 e aí vocês vão responder essas duas questões aqui, tá? Responde aí, que eu espero um pouco e a gente vai fazer a correção aqui junto, tá bom? Vou confiar em vocês. Vamos lá para a correção? E aí? Já fez a correção? Quer dizer, já fez a atividade? Vamos lá fazer a correção? Vamos. Olha, a gente vai completar esses espaços, completar as frases, usando o diminutivo das palavras que estão aqui dentro dos parênteses, ok? Então, a gente vai observar sempre as palavrinhas que estão aqui dentro dos parênteses. E vai transformar essas palavrinhas no diminutivo, tá? Então, vamos lá. A gente viu lá, eu já marquei aqui, que dentro do parênteses tem a palavra ou o substantivo peixe. Qual é o diminutivo de peixe? E aí, você já colocou? Já? É isso aí, ó. É peixinho. E qual é o diminutivo de nariz? Você já colocou? Então, se não colocou, coloque agora, porque tá super fácil, né, gente? Ó, lembra da regra. Professora, terminou com Z. Se terminou com a letra Z, eu vou acrescentar apenas a sílaba inho, né? E rato? Rato, tu, é uma sílaba baixinha, né? Se é uma sílaba baixinha, eu sei, professora, que vai ficar ratinho, tá bom? E na letra D? Na letra D, a palavra já tem um S. Eu lembro daquela regrinha. Se a palavra terminar com um S, eu acrescento
Isso, eu acrescento a sílaba inho, tá bom? Agora, nesse quadradinho, a gente vai ter que pensar um pouco. E diz assim, ó, o que que apareceu no final das palavras, dessas que a gente colocou agora, tá? O que que apareceu no final dessas palavras que não tinha antes? Eu acrescentei o que aí nessas palavras? Pensa comigo. Ó, eu coloquei assim, tá? A gente acrescentou a terminação inho, mas você pode ter colocado, eu acrescentei a sílaba inho, bom? Que aí, ó, super correto também, tá? Vamos lá? Vamos para a questão 6. Na questão 6, a gente vai formar o diminutivo dessas palavras que estão aí, tá? Então, a gente tem, na palavra animal, eu vou acrescentar a sílaba inho ou a sílaba zinho. O que é que vocês acham? Lembra da regra? Terminou com L, terminou com consoante. Então, fica animalzinho, tá? Com Z. E pão? Pão tem um acento, não tem? Lembra da regra? Se tem o acento, então a palavra ficará pãozinho com a letra Z. Irmã. Irmã, pensa, tem um acento? Tem, né, gente? Se tem um acento, a gente já sabe dessa regra, a professora Márcia não precisa responder. É isso aí, então vai ficar irmãzinha, ok? E véu, tem um acento de novo. Esse livro está insistente no acento, né, gente? Então eu sei que, óbvio, professora Márcia, é com a sílaba zinho, né? Então fica véuzinho. Preste atenção, por favor, que quando eu tenho o acento da sílaba véu e eu vou escrever o diminutivo dele, o acento não precisa colocar de novo, tá bom? Deixa ele assim, sem o acento mesmo, tá? Agora, se tiver o tio, deixa o acento do jeitinho que tá aí, tá? O tio fica, ok? E na palavra pastel? Eu nem vou falar mais, porque terminou com L. Se terminou com o L, a sílaba alta, então eu uso a terminação zinho, tá? E a palavra coração, tem um acento, tia? Tem, de novo. Então eu sei que vai ficar coraçãozinho com a letra Z, tá? E no pé? Vou nem responder mais porque eu sei que vocês já sabem a regrinha e a gente vai escrever o diminutivo da palavra pé e fica pezinho, tá? E amor? A palavra amor não tem acento, não tem o som baixinho ou alto, mas ela termina com consoante, né? Então, a palavra amor vai terminar com a sílaba zinho, tá, gente? Lembra das regrinhas? Eu já repeti. A professora Márcia já repetiu 1000 vezes, eu lembro de todas. É isso que eu quero, tá bom? Ó, acabamos a nossa aula aqui, tá? De tanto que a gente já praticou esse diminutivo, né? E aí agora é com vocês, tá? Vocês vão responder aí das páginas 101 até a 103, tá? Essas páginas a gente vai corrigir lá no Meet, ok? Comigo e com a professora Jennifer para a turminha do segundo B. Um beijo, tchau, gente, e até a próxima aula, tá? Um beijo!